Você já se perguntou por que servir a Jesus é tão difícil às vezes? Seguir a Cristo envolve uma palavra que muitas pessoas têm evitado, que é a renúncia. Mas na prática, o que é renunciar? O que eu preciso renunciar para seguir a Jesus? É isso que você vai entender nesse vídeo de hoje. Assista esse vídeo até o final, porque nós vamos entender o que é renunciar segundo a palavra de Deus e por que isso é tão importante para a nossa caminhada cristã. Olá pessoal, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Julia Witt e eu quero te convidar a refletir durante esse vídeo. Será que você tem renunciado à sua vontade, o seu eu, para seguir a Jesus? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como com essa pessoa que você vai compartilhar esse vídeo. A palavra renunciar tem o significado de não querer, recusar, rejeitar, desistir da posse de ou abdicar. Mas por que Jesus nos pede para renunciarmos na nossa vida cristã? Renunciar a si mesmo é abrir mão da sua própria vontade. É quando você abre mão de um desejo seu, de um sonho seu, de um projeto, um objetivo seu, por amor a Cristo. E na nossa caminhada com Deus, diversas vezes nós vamos ter que deixar algumas coisas e até algumas pessoas para agradarmos a Deus. Porque existem coisas que não combinam com a vontade de Deus para a nossa vida. Existem lugares, pessoas que não combinam com aquilo que Deus quer para nós. Vou dar um exemplo clássico de renúncia, que se você é jovem, por exemplo, e está assistindo esse vídeo, com certeza você vai se identificar. Por exemplo, na sua escola ou faculdade, trabalho, enfim, você tem um colega ou um amigo e esse amigo não anda nos mesmos caminhos que você deseja andar. Por exemplo, esse amigo ainda não é cristão, ainda não conhece a Deus e por conta disso ele ainda vive uma vida segundo os desejos e as vontades do mundo. Porém, você quer fazer a diferença e você quer andar nos caminhos do Senhor. A própria palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então você já sabe que para você agradar a Deus, às vezes você vai ter que abrir mão de uma certa amizade. Às vezes renunciar até mesmo um trabalho, um sonho, um projeto, um objetivo. Eu vou te mostrar um exemplo claro de algo que aconteceu comigo, uma experiência pessoal. Há um tempo atrás eu trabalhava numa empresa, tinha um cargo bacana, ganhava até bem, porém eu descobri que nessa empresa eram feitas algumas coisas que não condiziam com a minha fé. E isso me incomodou, porque por mais que eu não participasse daquelas coisas que eram feitas lá dentro, eu estava ali na direção daquela unidade que eu trabalhava. Era como se eu estivesse participando daquilo, mesmo que indiretamente. Então foi quando Deus me pediu para renunciar isso. Eu fui para a igreja e naquele dia Deus falou claramente comigo que eu precisaria deixar aquela vaga de emprego, eu precisaria abrir mão daquilo por amor a Ele, porque era uma mentira. O que acontecia ali dentro era uma mentira. Eram várias mentiras, na verdade, enroladas umas nas outras, que prejudicavam as pessoas. Então eu realmente decidi que eu precisava deixar, mesmo ganhando bem, mesmo gostando do ambiente, tendo amizade com os meus colegas de trabalho, não tinha nenhum problema na empresa, mas tinha algo que não estava agradando a Deus e Deus me pediu para renunciar. Então eu realmente decidi obedecer à voz de Deus. Eu cheguei no meu chefe e pedi as contas e saí daquela empresa. Você deve pensar assim, Julia, mas você já tinha algo garantido então. E não, eu não tinha nada garantido. Eu não tinha nenhum outro serviço já encaminhado. Eu não trabalhava por conta. Eu realmente resolvi confiar em Deus e renunciar àquilo que Ele estava me pedindo. Aí você deve pensar, Julia, nada a ver, porque você acha que Deus está preocupado com isso? Ele quer que a nossa renúncia seja por completo. Assim como nós temos que renunciar várias coisas do nosso dia a dia, às vezes uma música que você gosta, mas você sabe que não vai alimentar o seu espírito, alguma coisa que você gosta de assistir, mas você sabe que não edifica a sua vida em nada, uma amizade que talvez você goste muito daquela pessoa, mas está te levando para um caminho que não agrada a Deus, um relacionamento
que exige de você coisas que não estão conforme a palavra de Deus. Então, sim, é necessário diversas vezes na nossa caminhada cristã nós fazermos renúncia. Você está renunciando algo quando você abre mão daquilo somente para agradar a Deus. Se Ele pedir para você renunciar até aquela coisa que você mais gosta, você renuncia por amor a Ele, que foi o que o próprio Senhor Jesus fez por nós. Então você imagina, Jesus, que é santo, tremendo, poderoso, maravilhoso, perfeito, se despiu da sua glória, desceu a este mundo em forma humana, morreu em nosso lugar, e antes mesmo de ser crucificado, ele passou por diversas coisas que, se não fosse por nossa causa, ele não precisaria passar. Mas por amor a nós, para nos salvar, ele preferiu passar pela dor de sofrer tudo o que ele sofreu aqui na terra, para que no final nós tivéssemos a nossa salvação. Então, o mínimo que nós, como cristãos, como filhos de Deus, devemos fazer é abrir mão da nossa vontade, do nosso ego, dos nossos desejos, dos nossos pecados, para agradarmos ao Senhor Jesus, para agradarmos a Deus. Nós vivemos em um mundo que prega que você deve seguir o seu coração, mas a palavra de Deus fala diferente. Jesus nos chama a negar-nos a nós mesmos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A nossa carne, ela quer conforto, ela quer satisfazer as suas vontades, mas o nosso espírito busca a santidade, ele busca agradar a Deus. A própria palavra de Deus diz, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 17, que a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. A nossa carne sempre vai militar contra o nosso espírito. A nossa carne quer uma coisa, o nosso espírito quer outra. Quem que vai vencer? Tem até aquela história, né, que as pessoas falam dos cachorros, né? 2 cachorros foram colocados para brigar, e aí uma pessoa perguntou para outra, quem que vai vencer? Como você sabe que esse aqui vai vencer? E aquela pessoa respondeu, eu sei que o cachorro tal vai vencer porque eu sempre alimento ele. O outro eu deixo ele sem comer, sem beber, então ele fica ali de canto. Agora o outro que eu alimento, ele vai ter força para vencer. Assim é na nossa vida espiritual. Se você só alimenta a sua carne, fazendo a sua vontade, fazendo os seus desejos e esquecendo totalmente do que Jesus pede de você, a sua carne vai estar tão forte que vai ser praticamente impossível você resistir às tentações e às lutas e renunciar àquilo que Deus pede para você renunciar. Agora, quando o seu espírito está forte, fortalecido, e isso através de jejum, oração, leitura da palavra, meditação, devocional, inevitavelmente o seu espírito fica forte. Em consequência disso, você vai estar agradando a Deus de fato e de verdade. Mas, Júlia, na prática, como que eu posso viver esse evangelho puro e verdadeiro, renunciando à minha vontade para agradar a Deus? Em primeiro lugar, alimentando o seu espírito, com jejum, oração, leitura da palavra, meditando, louvando a Deus o quanto você puder. Isso vai fortalecer o seu espírito para que você esteja forte, munido contra as tentações, contra as ofertas do mundo que vão vir, para que você aceite ela. 2. Decida agradar a Deus. Muitas vezes, Deus vai te pedir para você renunciar a alguma coisa que você quer, que você gosta. Então, você precisa estar decidido realmente a agradar a Deus, a obedecer a Ele, em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Porque mesmo que seja uma coisa que seja até dolorida para você renunciar, por amor a Cristo você vai fazer, porque você sabe que mais importa agradar a Deus do que fazer a vontade da sua carne. A palavra de Deus diz, no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então Deus pede de nós entrega total e completa dos nossos desejos, sonhos, emoções, sentimentos e também do nosso corpo, que todo o nosso ser seja entregue nas mãos de Deus e glorifique a Deus com as nossas atitudes e a nossa maneira de viver. Você está disposto a renunciar àquilo que te afasta de Deus? Lembre-se, não existe discipulado sem renúncia. Nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo o que possui. Lucas 14:33. Escreva aqui nos comentários abaixo. O que Deus tem te chamado a renunciar? É uma amizade, um relacionamento?
Um trabalho, algum local, algum costume, mania, algum jeito, um sentimento? O que que Deus tem pedido para você? Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no nosso canal. Se esse vídeo foi uma ferramenta de Deus para falar com você, curta esse vídeo, comente aqui abaixo a sua experiência, o que Deus tem pedido para que você renuncie e compartilhe esse vídeo com algum conhecido ou amigo, porque eu creio que vai edificar a vida dele também. Vamos crescer juntos na fé e na obediência ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Até o próximo vídeo e tchau!